Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Vamos agora finalizar a prova de Física 2020/1 da Unifra. Ela diz o seguinte na questão 10. Outra forma de combater tumores é por meio de uma terapia térmica, que usa o calor para aquecer a região do tumor. As fontes térmicas podem... As fontes térmicas podem ser das micro-ondas, do ultrassom, de luz infravermelha e também de laser. Uma terapia é conhecida por laser indução de terapia térmica, LITT, L-I-T-T. A elevação da temperatura local pode exceder os 100 graus Celsius para proporcionar vaporização e, em outras regiões, a temperatura pode chegar até 60 graus Celsius e, assim, minimizar os danos na periferia do tumor. Para um tumor no cérebro, cujo calor específico médio é de 3,6 joules a cada grama Kelvin, a quantidade de calor aproximada que deve ser fornecida por grama para variar a temperatura de 37 graus Celsius para 90 graus Celsius é de... Então tá, repara que eu quero variar temperatura, eu estou falando de calor latente? Não, eu estou falando de calor sensível. Lembra que calor sensível é o Q macete, Q igual a MC delta T. Só que repara que eu quero o quê? Eu quero a quantidade de calor fornecida por grama. Então, na real, eu quero a quantidade de calor fornecida por unidade de massa. Então, isso é o que? É o produto calor específico vezes variação de temperatura. Aí tu vai dizer o seguinte, senhor, mas tem um problema, porque ele me deu o calor específico, ele me deu o Czinho, ó, é 3,6 joules a cada grama Kelvin, não é? Só que as temperaturas ele me deu em Celsius. Ah, já sei. Vou passar para Kelvin, vou somar 273. Não precisa, por quê? Porque o que tu vai usar aqui é a variação de temperatura. E aí tu lembra lá da termometria que a variação de temperatura em grau Celsius é igual à variação de temperatura em grau Kelvin. A temperatura em Kelvin não é igual à temperatura em Celsius, mas a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Então tu não precisa te preocupar, tu não precisa ficar convertendo. Não precisa somar 273, tá? Se tu quisesse, é óbvio, né? Tu poderia lembrar que a temperatura... Deixa eu fazer aqui. A temperatura em grau Celsius é a temperatura em Kelvin, né? Quer dizer, para obter a temperatura em Kelvin, eu pego a temperatura em Celsius e somo 273. Não é? Eu pego a temperatura em grau Celsius e somo 273. Só que aqui tu não vai precisar fazer isso. Por que tu não vai precisar fazer isso? Porque tu quer a variação. Maravilha? Então vamos lá. O que vai ser a quantidade de calor por unidade de massa? A quantidade de calor por unidade de massa vai ser o calor específico, que é 3,6, vezes a variação de temperatura. Repara que eu quero de 37 para 90. Então é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quanto é que dá 90 menos 37, pessoal? 90 menos 37 dá 53. Então isso aqui vai ser 3,6 vezes 53. Portanto, a quantidade de calor por unidade de massa, ou seja, por grama, vai ser de 3,6 vezes 50. Esse 50 vamos imaginar como 50 mais 3. Então é 3,6 vezes 50 mais 3,6 vezes 3. Isso vai dar 190 mais 190 mais 0,8. 0,8. 0,8 é 190,8. Aí tu vai dizer, bah, mas não tem isso nas alternativas. Ainda bem, né? Na real ele quer aproximado, né? Então tu poderia marcar que é letra D, né? E aí tá errado. Por quê? Porque isso aqui é em joule. Isso aqui é em joule por grama, porque o calor específico, ele está em joule por grama Kelvin. Então isso aqui vai te dar joule por grama. Só que daí tu tem que lembrar que um joule... Tem que lembrar que uma caloria, na real, né? Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Aqui depende, né? Tem gente que arredonda para 4.1, 4.18, 4.19, 4.2, que seria 4.20. Aí aqui, como as respostas estão bem espaçadas uma das outras,
né? Não tem problema. Tu pode arredondar para 4.18, para 4.19 ou para 4.20, tá? Eu vou arredondar para 4.18. Então aqui o calor por massa, o calor por unidade de massa, o calor por grama vai ser 190,8, só que esse joule aqui eu tenho que passar para caloria. Para passar para caloria, o que eu faço? Divido por 4,18. E aí eu tenho o resultado em caloria por grama. Portanto, a quantidade de calor por grama vai ser 190,8 dividido por 4,18 vai dar... Vamos fazer uma conta bem porca aqui. Vou botar aqui 4,2, ignora aqui, que 0,8, multiplica por 100 aqui, vai dar 46 aproximado, tá? Na real, isso aqui, se tu for pegar aproximadamente, vai dar 45 e uns quebrados, tá? Ah, quebrado quanto? Sei lá, 0,6, 0,7, deixar 0,6 mesmo. Ele quer aproximar, então não vou parar pra fazer conta. Mas se tu fizer uma conta porca aí, vai dar 45,6. 45,6, o único resultado mais próximo é 46. E 46 está na letra C de curso vaga certa, C de Canadá, tá? Então, pessoal, não perde tempo na hora da prova. Ah, vou fazer essa divisão 190,8 por 4,18. Não, sai arredondando. Repara, as alternativas estão muito espaçadas. 1,9, 19, 46, 190, 450. Então, não tem como... Até porque é o seguinte, ó. 190 não tem como ser, porque tem que ser um valor menor. Então também não pode ser letra E. Então das duas, uma. Ou é A, ou é B, ou é C. Se tu pegar o 190, vamos fazer uma coisa bem porca aqui, tá? Se tu pegar o 190 e dividir por 4 é dividir duas vezes sucessivas por 2, não é? Então vamos lá, 190 divide por 2 dá 95. Divide por 2 de novo dá 47,5. Só que tu não quer dividir 190 por 4, tu quer dividir por 4,18. Então tem que dar um resultado um pouquinho menor do que 47,5. Ah, um pouquinho menor do que 47,5 não pode ser 19, né? Então tem que ser o 16. Não pode ser 19. Então tem que ser o 46. Então por uma questão de bom senso, na hora da prova tu nem precisa fazer conta. É 46 e ponto final. Maravilha, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima prova resolvida ou vídeo de dica.